Olá pessoal, eu sou Jorge Moura do Grupo Closer e estou aqui no podcast Antes do Nascer do Sol. Estou com duas pessoas fantásticas aqui que vão contar um pouquinho sobre um filme e um personagem que inspira uma região, inspira um estado, inspira estados, inspira o país e outros países pelo mundo afora. Sejam bem-vindos então, Jumir Secom e Osneide Lima. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho do Jumir, né? Jumir é um nosso roteirista, palestrante, escritor, atuou mais de 40 anos no cooperativismo, como gestor, né, e assessor de imprensa. E o nosso diretor, Osneide Lima, é escritor, diretor, compositor, já dirigiu e produziu mais de 50 trabalhos, né, entre curtas, médias e longa-metragens, e ganhou 3 importantes prêmios, né, na sua carreira, 2 em Festival de Gramado, né, e um concedido pela APTC Rio Grande do Sul. Como que surgiu a ideia de realizar um filme sobre Aury Bodanese? Tudo nasceu em 2008, entre 2007 e início de 2008. Eu vim fazer um trabalho para a Cooperalfa, na época, uns 40 anos, e aí a gente começou a gravar a história da Cooperalfa junto com o Jumir, e começamos a descobrir a história de Aury Bodanese. É uma história apaixonante, é uma história que eu acredito que já deveria ter sido contada, porque as gerações futuras precisam conhecer esse homem, precisam conhecer a história desse homem. Até tem um livro, né? Mas em filme é a primeira vez. É a primeira vez. Então, eu acho que surgiu a vontade de desenhar uma história, de desenhar um filme sobre Aury Bodanese. E a gente começou a namorar a história dele, então já fazem isso praticamente 16 para 17 anos. E nunca desistimos da vontade de contar essa história. Foi quando, ano passado, depois de nós discutirmos durante mais de uma década, pequenos detalhes, roteiro, Jumir, vamos escrever. Título que era Degraus da Audácia, e ele me convenceu a trocar. Degraus da Audácia, por quê? Porque quando o Aury subia naqueles degraus do prédio do escritório da Alfa, as pessoas já sabiam que era ele. Porque o som do sapato e a parada no meio da escada já sabia que era ele. Então a gente vai tentar reproduzir. Era para ser Degraus da Audácia, e a gente mudou para Antes do Nascer do Sol, que depois a gente vai falar um pouquinho desse nome, enfim. Mas fale logo, fale já. Vamos falar. Lógico. Antes do Nascer do Sol, foi substituído pelo Degraus da Audácia. Por quê? Há uns 4 meses atrás eu comecei a pesquisar a história do Aury na Itália, na família dele e tal. Quando eu comecei a descrever o roteiro lá por agosto do ano passado, faz uns 5, 6 meses. E ali eu comecei a descobrir as origens da família, que foi na Itália, né? As pessoas saíram de lá, muitas famílias nos anos 1870, para virem para o Brasil. E, além disso, fiz 3 filmes na região norte da Itália. Então, todos de histórias de famílias, né? Uhum. Então, esse já não era mais eu diria assim, uma ameaça de não conseguir material, porque eu já tinha contatos lá. E eu liguei para lá e falei com uma pessoa da família Bodanese, e eles me contaram a história e tal, e me pediram um nome. Como é que era o nome dele? Eu falei Aury. Aury significa Antes do Nascer do Sol. Aury significa... Foi descoberto isso. Fiquei arrepiado agora, hein? Nem os cooperativistas brasileiros sabem disso. Olha nem só. A família. Que todas as famílias acordavam muito cedo para sair para o seu trabalho, para os seus objetivos, né? Então, isso eu acho que essa descoberta foi algo assim, sem querer te interromper, foi algo espiritual, divino. Mas o que levou vocês a realizar a obra desse personagem? A gente sabe que... O legado dele. O legado dele. Ok. Cara, o Aury, inspirado também e motivado por Setembrino Zanchetti, que era, na época, gerente do Banco do Brasil de Chapecó, ele criou a Cooper Chapecó, dia 29 de outubro de 67, que depois veio se unir com a Chaxiense e virou Cooperalfa, mesmo ano que a Aury criava a FECOAGRO, Federação das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, para comprar insumos mais baratos de forma coletiva e tal. E que
lá atrás, dia 15 de abril de 69, cria a Aurora, que era chamada Free Cooper, em cima de uma massa falida do Incomasa, que era da Indústria e Comércio Marafon S.A. E que, em 1984, cria a Credialfa, hoje Maxi Crédito, com quase 300 mil associados. Somando todo esse patrimônio humano, são 450 mil famílias ligadas nas obras que a Auri criou. Quando eu comecei a ver os prêmios que ele recebeu, os reconhecimentos, os títulos, as medalhas, centenas e centenas. Não tem como contar isso. Mas o que mais me chamou a atenção foi a cuia dele. Tem a fisionomia dele. Então, esses detalhes a gente cuida muito. Eu, principalmente, em função do roteiro, porque nós temos que dar originalidade aos fatos. Perfeito. E para dar originalidade, como você me pediu, o que mais chamou atenção? O que mais chamou atenção, eu acho que no contexto geral, foi a grandiosidade das coisas que esse cara fez. Mas um filme você coloca na internet, milhões de pessoas podem acessar ao mesmo tempo. Perfeito. E essas pessoas que vão assistir, pode ser um trechinho do filme, vai marcar. Então, nossa ideia é esse resgate amplo, complexo, esse resgate geral. A gente vai pegar todo o conteúdo, transformar num roteiro. Esse roteiro vai ser analisado, vai ser finalizado, vai ser feito o primeiro, o segundo, o terceiro, e o último, o quarto tratamento, eu pretendo no quarto tratamento finalizar, e após isso a gente começa a pré-produção. Quem não reconhece a sua história, a sua origem, está cometendo um crime, entre aspas, contra ele mesmo e contra as futuras gerações. Quem não enxerga isso, né? Porque tem um ditado muito popular que é o seguinte: olhe para o tamanho da copa de uma árvore. Ela é muito provavelmente muito parecida em proporcionalidade com as suas raízes. 80% de toda a massa humana que a Auri organizou são pequenos e mini produtores rurais. Ou mini e pequenos correntistas, falando agora do cooperativo de crédito. Então, mas como que essa fragilidade econômica consegue chegar com seus produtos na Alemanha, no Japão, em 100 países? É através da cooperação. Então, aplausos ao Auri e outros líderes nacionais também que fizeram a sua parte, mas agora em especial a Auri, que teve a coragem, numa época de plena escuridão informativa, de analfabetismo tomando conta, meio geral, tudo era difícil, não tinha estrada, não tinha nada, e ter essa visão de 30, de 40, de 50 anos antes. O que seria de Chapecó e a região do oeste de Santa Catarina se não existisse a Auri Botanese? Olhando um pouquinho assim, as gravações, vocês já fizeram todo, claro, um estudo, né, de onde vai ser feitas as gravações, os locais. Já. E quais partes vocês já definiram? Quais partes aqui vai ser Chapecó, vai ser Rio Grande do Sul? Onde que vocês conseguiram identificar que tem essa... Serviços leves e com os NEI. Nós temos as locações já pré-definidas. Chapecó. Nós temos Xanxerê, onde deverá ocorrer grande parte das gravações. Nós temos uma fazenda onde tem uma casa, onde será de set de gravação. A gente está vendo a possibilidade de filmar em Vargião, Faxinal dos Guedes, todo o oeste de Santa Catarina, talvez até São Miguel do Oeste, a gente pensou numa cena, Concórdia, Alto da Serra, que é onde a Alfa teve a primeira filial. E onde ele se estabeleceu e também. Onde ele tinha casa de comércio. Os pais, né? Ele junto com os pais. Certo. Antes de começar a cooperativa. Olha só. E acredito que a gente vai filmar no Rio Grande do Sul, Erechim. Nós temos uma cena na cidade, na praça, né? Onde ele vendia banana nos anos 45, 46. Vendia bananas embrulhadas num jornal que tem 100 e poucos anos. Foi jornaleiro. Foi jornaleiro? Sim. Que loucura, hein? Ele tinha o sangue comercial desde a infância. Porque ele foi, né, meio que quase expulso de casa uma época, né? Ele aprontava muito. Ele não gostava de estudar, de prova. Não. Ele não gostava de estudar. Eu conversei com um tio dele, que está com quase 100 anos, que mora em Barão de Cotegipe, no Rio Grande do Sul. E esse tio dele relatou, numa conversa que nós tivemos lá com a família, que o Auri não gostava de estudar. Ele gostava de jogar futebol com os amigos,
E ele era muito leal no futebol. E Muito ele era parceiro. parceiro. Ele era um amigo dos amigos, enfim, tinha muita fidelidade aos amigos. E desde criança ele tinha essa visão cooperativista. Certo. Nós vamos pegar 5 cachos de banana para vender. Um cacho vai ficar para você, outro para o outro amigo, para outro. E quando nós vender todos eles, nós vamos dividir os valores para que ninguém saia perdendo. Então a gente já está praticamente as locações definidas. Assim. Vai ter cenas em Porto Alegre, nós vamos ter que ir até Porto Alegre fazer uma cena com um caminhão. A gente vai ter que rodar uma cena lá na usina do gasômetro, que foi o lugar onde ele, na verdade, ele passou a lua de mel. Casaram, no dia seguinte ele foi para Porto Alegre levar uma carga. E, claro, temos locações na Itália, onde eles vieram. Nessa configuração toda, o Mário Lansnaster, falecido já, que também presidiu a Cooperalfa depois do Auri, e depois passou o bastão para o seu Romeu Betti, ambos terão personagens, né, Sim. no filme, né? Olha Essas que duas legal. figuras também vão atuar. Que são figuras importantíssimas também para o Exatamente, desenvolvimento. porque houve um translado de valores que foram erguidos, né, que foram praticados desde o começo, como a justiça, como a lealdade, como a honestidade, enfim, vai. Um pacote que isso não se dissipou ao longo do tempo. E toda essa massa humana que hoje comemora o bom e forte cooperativismo se deve a esses valores. Eu acho que não tem como falar da história do Auri sem deixar de falar de Mário Lansnaster. É impossível. Perfeito. E é impossível falar de Auri e Mário Lansnaster e não falar de Romeu Betti. Não tem como. Essas personalidades, elas incorporaram aquilo que o Auri carregava. Essa simplicidade, você tem que carregar até a morte. Eu sempre digo isso. A simplicidade e a humildade tem que ser carregada até a morte. Porque são a simplicidade e a humildade que vão fazer você ser lembrado depois. Porque o arrogante não vai ser lembrado. Como é que é gerir todo esse projeto? Como que foi isso? Como que está sendo, né? Todo esse projeto ele está alicerçado em que forma? Porque isso gera um desdobramento financeiro muito grande, né? Então a gente tem várias empresas especializadas que estão no pacote, digamos assim, organizacional desse projeto. Tem uma empresa, para te ter uma ideia, a Magna Desenvolvimento RH, de Barracão, Rio Grande do Sul, que tem um vasto conhecimento nessa área do compliance, né, do regramento jurídico, da prestação de contas junto ao Ministério da Cultura, né, porque é um filme aprovado, né, pela lei do cinema. Então tem uma empresa que só vai cuidar disso. O olhar, digamos assim, mais panorâmico de tudo, cabe ao Osney e cabe a mim. E nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Então foi a confiança que trouxe todos esses projetos, né, à luz do século XXI e vai transpassar os tempos, pode ter certeza. Nós temos, como o Jubir falou, a Humaniza, a empresa da Magna, ela é especializada nisso, fazer o ajuste das contas de um projeto. Desde a organização do projeto, desde o primeiro passo, a aprovação, a reorganização das equipes, a busca do recurso, como é que vai ser investido o recurso, a organização do elenco. A prestação de contas depois. Prestação de contas depois, o pós-projeto, a pós-finalização, enfim, é bem complexo isso, bem complicado. Mas nós temos essa empresa que está fazendo isso para nós. E nós estamos, eu e o Jumir, principalmente, como a minha empresa é a empresa proponente do projeto, a minha empresa é responsável por todo o conjunto da obra. Então é uma responsabilidade muito grande que eu tenho carregado nas costas e assim são momentos que você começa a sentir o peso dessa responsabilidade. É muito grande, porque não é só uma história que nós vamos contar. Nós vamos contar várias histórias. Nós temos a lei do audiovisual, que rege esse projeto, que é da Ancine, e nós temos a autorização de captação dentro da lei do audiovisual de até próximo de 4 milhões. Nós temos que captar 4 milhões da lei do audiovisual. Nós já conseguimos parte dessa captação, já conseguimos alguns patrocinadores e a gente está buscando outros patrocinadores que podem deduzir até 4% do imposto de renda devido do ano. Então ele pode deduzir o imposto de renda, ele pode patrocinar o projeto, depois ele apresenta o recibo de patrocínio do projeto que já está aprovado e já foi publicado no Diário Oficial. Perfeito. E nós temos o apoio institucional, não financeiro, mas institucional,
da Prefeitura de Chapecó. Olha que maravilha. Esse apoio institucional, o apoio institucional da Prefeitura de Chapecó. Através Chapecó, do João Rodrigues? através do prefeito, a gente conseguiu fazer com que a Chapecó esteja no coração do filme, no centro do filme. Nossa ideia é produzir, fazer uma van premiere aqui em Chapecó, naturalmente, e depois dessa van premiere, a gente distribui ele no cinema. A gente está negociando com a empresa de São Paulo, é uma empresa muito grande de cinema, não é dessas gigantes, mas uma empresa hoje, dessas médias empresas, é uma das maiores, das mais importantes, e eles deverão, a gente vai definir nos próximos dias, eles deverão assumir toda a parte de distribuição depois do filme, que daí, depois do cinema, a gente vê o resultado do cinema e depois vai para streaming, né? Streaming, aí você tem uma série, não tem fim. Mas antes do cinema, talvez hajam os grandes festivais. Tem festival de cinema no mundo inteiro hoje que a gente pretende escrever. Então, existem N possibilidades da gente. Nós pretendemos também criar canais de comunicação com a parte educandária do Brasil. Né? Por exemplo, especialmente nas regiões onde o cooperativismo é mais acentuado. Né? Então, aqueles estados onde tem essa capilaridade da cooperação, a gente vai chegar nessa nova geração, claro, provavelmente via internet, né, mas para chegar nas escolas, para fazer com que essa gurizada urbana e não urbana tenha uma noção do que estamos falando. E nós estamos falando de uma referência. É uma referência. É um sentir que não foi sentido. Acho que é um momento oportuno para a gente salvar essa história, né? E se não salvar agora, eu acredito que vai ser difícil de salvar depois.